Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Kiss, cara. Não foi em 82, foi alguns anos depois, em 91, e a música era I Love It Loud. Música que fazia parte desse disco aqui, ó, que acabou de completar 40 anos. 40 anos, cara. 1982 é um ano assim que muita banda, né? A gente já comentou por aqui sobre o Accept, a gente já comentou aqui sobre o Judas Priest. Tem o Iron Maiden, que eu não falei ainda, né? O Number of the Beast. A gente já comentou também sobre o Core, disco aí do Stone Temple Pilots. Tem muitos outros discos ainda que tem pra falar. Alguns já completaram 50, mas 40 anos, cara. Vários clássicos. E um deles é esse aqui, ó. Que é um disco até meio controverso, por conta de entradas e saídas, brigas, enfim. Mas no final o resultado é que esse disco pôs o Kiss de novo no patamar que eles sempre tinha que estar. Mas o próprio culpado de ele não estar lá foi ele mesmo. Quer saber tudo sobre Creatures of the Night, como que eu consegui esse disco, como que eu ouvi a primeira música? Você tem que ficar comigo e vem acompanhar até o final desse vídeo, não saia daí. Olha só, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero convidar vocês. É um convite muito especial, tá? O meu amigo Bento Araújo, pesquisador e tal, são mais de 20 anos pesquisando sobre a música brasileira, a música do nosso país, música muito rica. Acabou de lançar um curso muito legal e eu tenho certeza que você em casa, se você é curioso, se você é amante da música brasileira, pelo menos você tem que conhecer isso aí, tá? É um curso online chamado Lindo Sonho Delirante, uma história alternativa da música brasileira. Então o Bento Araújo formulou um curso, cara, que vai ser nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2022, online, onde você vai adentrar e aprender um pouco mais sobre a nossa música, sobre a música brasileira. Eu tenho certeza que você pelo menos vai querer conferir, e se você quiser conferir, aqui embaixo estou deixando o link para você. Você vai descobrir discos incríveis lançados aí no seu próprio país, cara. Você vai ter acesso a uma história alternativa e inédita da nossa música. Se você quiser expandir os seus horizontes musicais, né? Você quer saber um pouco mais sobre o que se trata a nossa música, que é muito bonita, cara. E além de você querer sair do óbvio, né? Sair dessa mesmice, então você vai participar desse curso que acontece nos dias 7 ao dia 10 de novembro, das 8 às 10 da noite de forma online. São 4 módulos onde você vai começar a estudar sobre a Jovem Guarda, depois a nova geração, a psicodelia nordestina e a produção independente. Cara, você vai ver progressivo, psicodelia. A nossa música é muito boa. Entre nesse link abaixo. Se você quiser, já reserve sua inscrição. São inscrições limitadas. Se eu fosse você, não perdia. Bom, galera, bom demais. Acessa aí. Ó, cara, em 1982, né, então o Kiss tinha lançado um play controverso, né? Porque até então, cara, o Kiss foi no começo da carreira, se você pegar aí a discografia do Kiss até aqui, esse aqui é o 10º álbum de estúdio da banda, e já tinham lançado 2 ao vivo muito legais, né, o Live 1 e o Live 2. Mas o começo da carreira do Kiss tinha assim um quê de rock and roll mais simples, né? Com certeza a maior influência até então aqui, cara, do Kiss é o Slade, né? Se você pegar aí os discos do Slade e comparar assim, os primeiros, principalmente os primeiros discos aí do Kiss, cara, o jeito de tocar, o jeito de refrões, os riffs, eram tudo meio parecidos, né? É a banda preferida dos caras, com certeza, isso não tem sombra de dúvida. Mas eles sim ainda acabaram se inspirando em outras aí, né? Como todo mundo aí no começo dos anos 70 se influenciava aí por Beatles, principalmente Beatles, né? Você pode ver no primeiro disco, principalmente, tem uns rocks assim, um pouquinho mais simples, né, cara? Com essa levadinha de Beatles e a questão de vocais também, né? Led Zeppelin, próprio Rolling Stones. Então essas são algumas influências, mas notoriamente o Slade é a banda que fez a cabeça dos caras e foi a banda que eles decidiram aí que queriam ser uma banda. E aí, cara, no decorrer do tempo, o que acontece? A banda foi querendo experimentar mais coisas, né? Então aí, em meados aí dos anos 70, aí para 77, para 78, eles começaram a flertar com a disco music, né? Você pode saber, ou pode conhecer I Was Made for Loving You, entre tantas outras músicas, né? Ficaram conhecidas, né? Principalmente I Was Made for Loving You. E tiveram até um certo sucesso, assim, né? Depois eles ainda tentaram fazer uma ópera rock, né, cara?
Mas isso aí acabou desgastando muito a banda e também os fãs, né? Porque quando você é fã de uma banda, uma outra coisa você até acaba relevando, né? Mas você quer que aquela banda seja sempre a mesma. Então vamos comparar Kiss com o Iron Maiden. Cara, o Iron Maiden, né, quando mudou de vocalista, quando eles foram para um lado um pouco mais progressivo, fãs ortodoxos aí não curtiram, né? Quer um outro exemplo, cara? Metallica. Metallica quando lançou o Saint Anger, ou então quando eles lançaram, principalmente quando eles lançaram aí Black Album, Load, Reload, a galera torceu o nariz. Muita gente acha que o Metallica se vendeu pro mainstream, né? Aconteceu a mesma coisa com o Kiss, cara. Eles quiseram experimentar e depois que eles tiveram essa tentativa aí de flertar com uma ópera rock, né, cara? Isso aí, como eu disse, desgastou muito aí a banda com os fãs, né? E aí, depois de tudo isso, o Kiss então ele resolve modificar essa sua veia musical, né? E vai começar a flertar então com um rock, mais um heavy metal, hard rock, assim, mais um heavy mais oitentista, né? Foi quando eles lançam aqui o Creatures of the Night, né? Que são 38 minutos flertando com esses dois estilos aí, né? O rock pesado e o heavy metal. E ainda tem muitas pitadas de hard rock no meio aí, né? Vale lembrar também, cara, que o Kiss estava passando por uma fase aí, junto com a Casablanca Records, né? A Casablanca queria que eles fizessem um retorno ao passado com mais hits de sucesso, assim, para manter público mais fiel, né? E também, principalmente, né, cara, vendas de ingressos consistentes. E mesmo assim, cara, com toda essa loucurada, ainda deu tempo deles virem pro Brasil, né? Nessa tour aí, fizeram os últimos shows da turnê aqui pelo Brasil, né, inclusive. E naquele ano lá, naquele momento, assim, foram os últimos suspiros aí da banda com a máscara, né, os mascarados. Aí depois, já no próximo disco aí, Lick It Up, eles já estavam totalmente desnudados de máscara, né, cara. Então, ainda houve, assim, com tudo isso, cara, com todo isso que aconteceu, as vendas de ingressos foram muito... As vendas de ingressos foram muito escassas, assim, foram pequenas, a procura foi pequena, cara. Principalmente também a venda de discos, né? O público americano não recebeu muito bem a banda e por aqui alguns shows ainda tiveram que ser cancelados, né? Na Europa, o Kiss vinha se sustentando de uma forma bem fraca, assim, singela até. Mas no Japão o grupo era tido aí como uma referência muito grande, né? Mas qual era o problema de tudo isso então, cara? Eu vou te explicar por quê. Eles tentaram se reinventar tanto que eles acabaram perdendo aquela fórmula, né? A fórmula exata. E de uma certa maneira, assim, se você for analisar fria e calculista, né? Se você for frio e calculista nesse momento, você vai ver que eles ficaram ultrapassados. Vieram outras bandas e eles acabaram ficando para trás, né? Mesmo também não tinha os integrantes originais mais, né? Já teve um entre e sai de gente aí, principalmente nessa época aqui do Creatures of the Night, já era o Eric Carr, né? Tava gravando. Também tava difícil seguir toda essa linha toda aí, né? O Ace Frehley, que aparece aqui, ó, na capa, ele ainda ficou pra gravação do videoclipe, teve fotos com ele, né, de capa. Aliás, vamos falar que capa sombria, capa sensacional. Esses olhos aí, se você olhar de noite, parece que eles brilham, cara. É assustador. Em 82 era assustador isso aí, meu Deus. E pra um garoto que em 91, 9 anos depois, viu a capa pela primeira vez, caraca, moleque, eu vou te contar, hein? Mas tudo isso já tava meio assim, como disse, ultrapassado, né, cara? O Eric Carr, agora pelo menos ele já tava com condições de mostrar que era um bom baterista, né? Já tava... tinha ultrapassado já a fase introdutória da banda, né? O Paul e o Gene também aqui, eles já tinham que se virando nas composições, né? Para resgatar aquela pouco de dignidade aí, frágil daquele momento, então. Mas ainda teve assim, cara, a banda ainda se valeu aí de muita ajuda, né? Para seguir em frente. Pra você ter uma ideia, o Bryan Adams, que até então era um cantor canadense desconhecido, ele compôs uma música aqui para esse disco aí, né? Aliás, 2 músicas, né, que ele deixou para esse grupo aí. Além ainda de contar com contribuições aí do Bob Kulick, né? E do próprio Vinnie Vincent, que tem uma capa dessas aqui, ó, que é com o Vinnie Vincent, bem aqui nesse lugar aqui, ó, tá? Depois aí, quando a gente tá falando, eu vou mostrar para vocês, aí estão vendo aí também, né? Além de tudo, cara, teve ainda pouco depois o Steve Ferris, né? E também a participação do Jim Wallace,
foi do Scorpions aí, entre outros, tudo para que esse disco aí fosse um disco que desse ao Kiss uma nova vida, né? Nesse meio tempo aí, quando o Ace Frehley estava saindo da banda, o Kiss ainda procurou vários músicos, né? E muita gente chegou a fazer teste, alguns nomes foram cogitados, né, cara? Entre eles tivemos até o Slash, na época eu tinha 18 anos, chegou a querer fazer um teste. O Yngwie Malmsteen também chegou a passar por aí. Doug Aldrich, que depois ia estar no Whitesnake, né? O Rich Sambora, que logo em seguida foi pro Bon Jovi. Tivemos aí também o Punk Middles que tocou na banda Angel. E aí, como eu falei, o Steve Ferris, né, o Mr. Mister, foram alguns dos vários nomes que eles andaram talvez fazendo teste, considerando que fossem um novo talento para a banda, né? Mas a especulação maior aqui, isso aí da boca, você pode ter certeza, o Gene Simmons já declarou isso, que ele queria o Ed Van Halen, o Evan Halen, como se fala? Ed Van Halen, né? A gente é brasileiro, mas o certo seria Ed Van Halen. Mas tudo bem. Ele queria, cara, que o Ed fosse guitarrista da banda. Naquela época lá, o Van Halen, ou Van Halen, enfim, você que escolhe. Aliás, se você sabe como é que se escreve, cara, já deixa seu comentário aí embaixo, né? Escreve lá Van Halen ou Van Halen. Cara, eu vou falar Van Halen porque eu sou brasileiro mesmo, tá? Então nessa época aí, a banda tava meio... O Van Halen tava meio... Também tava na treta, né? Muitas brigas aí com o David Lee Roth. E o fato é que quase tivemos o Ed Van Halen na banda do Kiss, mas não, no final das contas acabaram ficando com o Vinnie Vincent, né? Conhecido muito por sua guitarra cor-de-rosa. Dentro desse cenário todo, cara, e com capas alternativas, tem inclusive uma capa que foi lançada, acho que só no Brasil, tá? Se eu não me engano, nessa conversa que nós tivemos aqui com o Paulo Castro, né, cara? Ele andou falando sobre essa capa aí, se eu não me engano, é só no Brasil que saiu essa capa já sem a máscara. Então é mais um detalhe curioso, né? O disco, eu tenho certeza assim que 82, nessa leva de discos aí, foi um dos melhores discos do ano, cara. Eles não tinham certeza que isso ia ser, né? Afinal, quando o músico entra num estúdio para gravar um disco, ninguém assim tem essa ideia de que, nossa, eu vou compor o melhor disco do mundo. Não é isso, né, cara? Quem sabe uma ou outra música tem esse sentido, tem essa expectativa. Mas confesso pra você que 99% dos músicos nunca vão acertar e vão dizer assim, nossa, eu fiz um disco foda, entendeu? Não consegue. Mas esse aqui, tenho certeza, cara, que no cenário dos anos 80 é um dos melhores discos dos anos 80, tá? Ele trouxe um posicionamento aí bem único e muito diferenciado aí pra banda, né, cara? Infelizmente a situação ainda foi muito precária, assim, a banda por pouco não despencou de vez do seu trono e quase que acabou acabando, né? Já no próximo álbum, que é de 1983, o Lick It Up, aí sim, aí eles entraram numa outra veia, cara, e a partir daí começaram a flertar muito com o hard rock, e o hard rock mais farofa, e aí uma fase que também muitos fãs renegam, né, cara? Aí depois tem o disco Animalize e tantos outros que vieram por aí. Asylum, Crazy Nights, cara, eu particularmente gosto, apesar de... galera, tem riffs muito legais, tem músicas muito interessantes aí, cara, que se você não conhece, você meio que renega essa fase do Kiss aí, que vai do Lick It Up aí até o Hot in the Shade, né? Hot in the Shade já é um ponto de virada, que depois ainda em 92, então eles acabam lançando o Revenge, né? Que esse assim é um descasso. Nossa, que disco bom. Mas enfim, cara, o nosso foco hoje é o Creatures of the Night, 1982. Descasso do Kiss, que mostra aí muitas boas canções, cara. Eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu ouvi isso era em 1991, estava na 7ª série. Foi o meu ano de descobertas, né? Foi o ano que eu descobri o Guns N' Roses, já falei isso pra vocês aqui. Foi o ano que eu descobri o Metallica, o primeiro disco do Metallica que eu comprei foi o primeiro do Metallica, Kill 'Em All, cara. Então olha isso, né? Mas tinha um programa numa rádio, extinta não, é um extinto programa de uma rádio que ainda existe aqui em Pato Branco, tá? Que passava, eram dois na verdade, né? Um eu não consigo me lembrar o nome,
mas era apresentado aí pelo Clóvis Brondani, esse eu consigo me lembrar o nome, que nunca esqueci, né, professor de história. E a gente tinha uma certa rixa nos nossos programas quando eu tinha um aumento que isso ia rock and roll, né? Só que o programa dele foi apresentado na sexta-feira à noite e o meu era no sábado. E também tinha um outro programa que é onde eu escutei pela primeira vez Dio, onde eu escutei pela primeira vez Quiet Riot, onde eu escutei pela primeira vez muita coisa, cara, Sept, né? Onde eu escutei pela primeira vez I Love It Loud do Kiss, desse disco aqui, né, do Creators of the Night, que teve um clipe fantástico, né, passou muitos anos aí em alguns programas de clipes na extinta Rede Manchete. Cara, como a gente tá ficando velho, meu. Nossa, velho. A bateria é muito bem tocada. Quando começa a bateria, cara, aquilo me marcou muito, né, e o refrão, nossa, isso aí ficou gravado em mim, sabe? Então eu tenho assim uma conexão muito grande com essa música. Mas o disco aqui tem muitas outras canções legais, né, cara? Killers, Creators of the Night, essa introdução dessa bateria, cara, nossa, o Eric Carr fez uma linha de bateria muito foda aqui. O Rock and Roll Hell. E ultimamente, cara, quando eu tenho ouvido mais esse disco assim, não por conta de fazer o vídeo, mas de um ano passado pra cá eu tenho ouvido ele assim com muita frequência, né? Cara, a balada Still Love You, é impressionante o bom gosto, o refino que eles têm pra esse som. O timbre dessa bateria é muito foda, cara. Essa música, essa balada é muito foda. Se eu não me engano, eles tocaram depois pra frente num ao vivo aí. Não sei se foi o Unplugged ou se foi o Alive 3, tá? Então é um desses dois aí. E fazia muito tempo que eles não tocavam esse som, eles resgataram e cara, uma sonzeira. Tem o War Machine também, petardaço, né? E cara, assim, se você tiver a oportunidade, eu sei que em casa às vezes, você que assiste o Minha Vida em Vinil, né? Você às vezes não tem o disco, então você pode estar ouvindo numa plataforma de streaming, né? Ou se você tem o CD também ouça, mas assim, ó, a experiência vai ficar mais completa no disco de vinil, cara, tenha certeza disso. Antes de eu gravar esse vídeo, eu pus aqui pra ouvir, tava escrevendo o roteiro aqui, analisando umas coisas pra gente comentar, e tava ouvindo aqui, a experiência é muito mais completa, cara. Se você tiver um aparelho de som bom, então, com caixas de som boas, né, aí você vai ver a qualidade sonora desse disco, que é muito massa, cara. Hoje em dia, se você perguntar aí pros fãs da banda, o que eles destacam em toda a discografia aí, né? Tenho certeza, cara, que a metade dos fãs da banda vão dizer que esse é um dos discos preferidos deles. Isso pode contar, tá? Se você também é fã de Kiss, conta pra gente aqui se você gosta desse disco aí, do Creators of the Night, qual é a sua história com esse disco, tá? Aproveita também, já deixa seu like, faça sua inscrição e galera, ativa a notificação, meu. Não esqueça de ativar essa notificação, que sem ativar a notificação a gente não consegue que os vídeos vão indo pra frente. Então a gente tem que ter o sininho ativado para cada vez mais gente ir conhecendo a gente, meu. E se você gosta da Minha Vida em Vinil, tem algum amigo que acha que vai gostar, já compartilha esse vídeo com eles aí. E esse com certeza, cara, é um dos discos mais emblemáticos aí do ano de 1982. E é um disco que eu tenho uma conexão muito forte, como eu já disse, por causa de I Love It Loud. Eu tentei achar a fita, cara. Tenho gravado isso em fita cassete, mas eu não consegui achar. E uma pena mesmo, porque muita coisa eu tenho gravado por aí. E é massa, né? Aqui também já fiz um episódio sobre as minhas fitas cassetes. Aí você fica, se você gosta de fita cassete, dá uma olhadinha aí, tá bom? Galera, então é isso. Lembrando a todos aí que o disco tá completando 40 anos. Tira um tempo aí, são 38 minutos, cara. Você nem vai ver o tempo passar, você dá pra ouvir 2 vezes se você quiser. Legal? Obrigado de coração, cara, todo mundo que acompanha Minha Vida em Vinil. E só um detalhe aqui, cara, eu tô ficando cada vez mais cego, né? Então as minhas ring lights sempre estão aparecendo aqui, ó. Tá? Se você está se sentindo incomodado, deixa um recado pra mim aí e fala. Mas eu realmente tenho que estar usando o óculos, tô tentando sempre fazer um pouquinho mais baixo assim, ó, pra não aparecer muito, ou então assim, tá vendo? Que eu fico numa posição. Mas logo você vai estar se resolvendo também, tá bom? É melhor feito que perfeito, legal? De coração eu agradeço. A gente se encontra num vídeo por aí. Valeu!